Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, o fato de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Nós líamos agora há pouco na carta de São João, a segunda leitura da missa. Somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós somos também herdeiros do céu. A solenidade de todos os santos é para nós um convite a colocarmos os olhos na meta final de nossa jornada, no céu, onde se encontram os nossos irmãos, os santos, aqueles que viveram esta vida de um modo digno, aqueles que buscaram, no dia a dia, corresponder à graça de Deus, estando num estado de amizade com Ele quando morreram e que permanecem para sempre na presença de Deus. É importante nós olharmos para a festa de hoje dentro do conjunto de tudo aquilo que significa as celebrações desse mês de novembro, concluindo o nosso ano litúrgico. Na quarta-feira nós celebrávamos o dia de finados e ali meditávamos então sobre a morte, sobre a nossa morte, o estar preparado para a morte. Hoje nós olhamos para essa festa de todos os santos, colocamos os nossos olhos lá no céu. Na semana que vem nós vamos meditar sobre o fim do mundo, o penúltimo domingo do ano litúrgico, então o tom da liturgia vai ser um tom assim, bem de fim do mundo mesmo. E depois, no último domingo, no 34º domingo, a solenidade de Cristo Rei do Universo, quando então nós vamos olhar para o Senhor como Rei de todas as coisas, aquele que reinará para sempre sobre todo o universo. Então nós olhamos para tudo isso e vemos que, na verdade, é uma grande celebração de acontecimentos que dizem respeito à nossa vida e, sobretudo, aos acontecimentos finais, daquilo que vai se passar conosco, entre nossa vida, nossa morte, a ressurreição final, a vida eterna, a realeza de Cristo. E hoje nós então somos convidados a colocar os nossos olhos no céu. Celebrar todos os santos é olhar para uma grande multidão daqueles que a Igreja reconhecem que viveram esta vida com piedade, com justiça e retidão, concluíram sua caminhada e receberam a recompensa eterna, ainda que ela não os tenha reconhecido, quando como canoniza cada santo, mas ela reconhece que nas suas fileiras uma multidão incontável de pessoas que no seu escondimento, na vida diária, na vida em família, no seu trabalho, no seu sofrimento, nas suas enfermidades, se santificaram e já receberam esta recompensa eterna. A solenidade de hoje nos coloca também em contato justamente com essa dimensão daquela igreja que nós chamamos igreja triunfante. E aqui nós então queremos nos lembrar de que nós, daqui a pouquinho, vamos professar que cremos na comunhão dos santos. E o que é crer na comunhão dos santos? Entre tantas coisas que esse artigo da fé nos contempla, justamente esta união da igreja, aqui na terra, todos os seus membros unidos em Cristo, corpo místico de Cristo, mas não só, a igreja aqui da terra, unida também à igreja do céu, aqueles que já estão na glória. Então esta comunhão de dons, um grande corpo místico de Cristo, em que nós aqui na terra, que estamos a caminho, e aqueles que já chegaram no fim desse caminho, estamos unidos, Eles como aqueles que já venceram a corrida e agora estão torcendo por nós, intercedendo para que também possamos permanecer fiéis. Bom, para chegar ao céu é preciso buscar então a santidade, viver uma busca de santidade diária. E quando nós falamos de santidade, geralmente nós pensamos assim nos grandes modelos dos santos que a igreja nos propõe, a sua vida ascética, de penitência, de oração, e é bom que tenhamos esses exemplos diante de nós. Mas é importante que nós entendamos que a santidade não se consegue de cima para baixo, do último grau de santidade, não. A santidade começa de baixo para cima, quer dizer, lá vencendo as pequeninas coisas, e aí como se fosse uma escadaria, nós vamos subindo degrau por degrau. Querer chegar no último degrau sem ter passado pelos degraus lá embaixo, vai voltar para trás, vai cair.
E qual é o primeiro de todos os degraus, para que a gente possa entender um pouquinho essa vida de santidade? E aí, quando nós olhamos os santos, aquilo que aqueles que chegaram a grau gigantesco de santidade nos ensinam, eles colocam para nós que o primeiro dos degraus é vencer-se a si mesmo, né? Aqui está o primeiro campo de batalha, né? Olhar para a nossa vida, a nossa história, reconhecer em nós as nossas misérias, os nossos pecados, olhar para dentro de nós e conhecer-se a si mesmo. Santa Teresa de Jesus, no seu livro das Moradas, ela dizia assim: ninguém pense que vai entrar no céu sem antes ter entrado dentro de si mesmo, mostrando a importância desse conhecer-se, né? A filosofia grega resume isso em uma expressão: conhece-te a ti mesmo. O conhecer-se a si mesmo, o entrar dentro de si, reconciliar-se com aqueles pontos que estão fragilizados, fortalecer-se para daí seguir firme, caminhando e progredindo no caminho de santidade. A imitação de Cristo, que nós meditamos já no dia de finados, né? O padre sempre gosta de recomendar esse pequenino livro. Se alguém quer ler um livro de espiritualidade, não sabe por onde começa, leia a Imitação de Cristo, né? Um livrinho tão simplesinho e nos ajuda tanto a caminhar na nossa vida espiritual. Então, a Imitação de Cristo, lá no livro 2, o capítulo 5, coloca um pouquinho para nós a respeito desse caminhar na santidade, conhecendo-se a si mesmo. Aí então diz assim: não devemos confiar demasiado em nós mesmos, porque muitas vezes nos falta a graça e o discernimento. Pouca luz há em nós, e esse pouco perdemo-lo depressa, por nosso descuido. Muitas vezes não conhecemos quão cegos estamos na alma. Muitas vezes também agimos mal, e ainda pior, nos desculpamos. Às vezes somos levados pela paixão e julgamos que é o zelo. Repreendemos nos outros as faltas pequenas e desculpamos as nossas, mesmo as mais graves. Muito depressa sentimos e nos magoamos com o que sofremos dos outros, mas não pensamos muito no quanto os outros sofrem por causa de nós. O que bem e retamente examinar suas ações, não terá que julgar severamente as alheias. O homem de vida interior antepõe o cuidado de si mesmo a todos os outros cuidados, e com diligência atende-se a si, com facilidade se abstém de falar dos outros. Nunca serás homem de vida interior e devoto, se não calares dos outros e tiveres especial cuidado de ti. Se te ocupares totalmente com Deus e contigo, pouco te abalará o que vires à tua volta. Onde estás quando não estás contigo? De que te aproveitou lembrares de tudo, se de ti te esqueceste? Se queres ter paz e união verdadeira com Deus, deves desprezar tudo mais, para cuidares de ti só. Ainda que soubesses o que há de bom e mal em cada homem, sem excetuar um só, de que serviria isso, se não conheces a ti mesmo? Ninguém te pedirá conta no dia do juízo da consciência dos outros, senão da tua. Deixa, pois, um cuidado, cujo princípio é a soberba e a malignidade, e ocupa-te de outro mais agradável a Deus e mais útil para ti: conhecer-te a ti mesmo. Esta é a verdadeira e maior ciência do cristão. Este deve ser o nosso estudo de todos os instantes. Quem melhor se conhece, mais se despreza. Aflige-se de ver a chaga de seu coração, de sentir o amor próprio que o domina, de sofrer secretos apetites que o atormentam, e nesta aflição exclama com um apóstolo: quem me livrará deste corpo de morte?
Feliz, venturoso livramento. Mas que acharemos nós depois, se formos fiéis? A Deus, unicamente a Deus, e nele todas as coisas, toda consolação, todo bem. Ó minha alma, se disto não duvidas, começa desde já a desembaraçar-te do peso que te oprime e a desapegar-te da terra e de seus bens, das criaturas e de seus encantos. Dize adeus ao mundo e vive só para Jesus Cristo. Então, num pequenino capítulo, a imitação de Cristo nos lembra esse importante passo do conhecer-se a si mesmo, considerar as próprias misérias. E aí começar a perceber duas coisas eu quero destacar. Primeiro, no dia do juízo nós não vamos dar contas da consciência dos outros, nós vamos dar conta da nossa própria consciência. E depois aquela expressão que dizia assim: nós muitas vezes reclamamos o que sofremos dos outros, e quão pouco pensamos o quanto fazemos os outros sofrer. Então percebamos-nos, tenhamos coragem de empreender esta viagem ao nosso mundo interior, a conhecer-nos, a reconhecer com humildade as nossas fraquezas e misérias, para podermos assim começar a caminhar um pouquinho mais nesse caminho de santidade. Que o Senhor nos ajude e nos dê esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.